Olá, tudo bem? Então, hoje nós estaremos iniciando uma nova série de estudos baseado no livro de Atos dos Apóstolos. Nós iremos entender qual o objetivo desse livro. Também iremos ver o seu conteúdo. Vamos analisar os pontos chaves desse livro, quem é o seu autor, quando ele foi escrito, qual o objetivo, o porquê dos seus relatos. E eu peço a você, então, que nos acompanhe no decorrer dessa série de estudos. Nós teremos 13 domingos, né, ou estudos aí neste livro, que é de suma importância para a vida da igreja. Em Atos dos Apóstolos, nós temos o início da igreja, a sua organização. Então, se você tem curiosidade de saber como tudo começou, esse é o momento exato e este é o livro para absorvermos este conteúdo. Então, deixo aqui já o meu convite para que você nos acompanhe no decorrer das aulas. E hoje, então, nós iremos fazer uma breve introdução. Desde já eu peço perdão aos irmãos por conta de não ter vídeo. Eu tive um problema na minha webcam, mas para o próximo domingo eu já vou resolver isso. Então hoje nós vamos ficar só com o áudio e os slides. Então o livro de Atos dos Apóstolos, ele fala a respeito da igreja. E eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos o texto que contém na revista. Diz assim: Atos dos Apóstolos, uma igreja para hoje. Com uma nota gloriosa, os evangelhos terminam. Jesus venceu a morte e a sepultura. Ele ressuscitou dos mortos. Seus amigos e seguidores o viram, comeram em sua companhia e conversaram com ele. Ele estava vivo. Logo após sua ressurreição, contudo, Jesus subiu aos céus. Ele deixou fisicamente a terra. Esse relato está lá em Atos, capítulo 1, no versículo 9. O que aconteceria com aqueles que ele deixou para trás? Com sua partida, será que o cristianismo pereceria? Os registros de Lucas em Atos dos Apóstolos respondem essa pergunta. O registro da vida e do ministério de Jesus não acabou com o fim do relato nos evangelhos. Ele continuou a levar adiante sua obra, seus ensinamentos e seu ministério pessoal por meio das pessoas que vieram a conhecê-lo e a amá-lo. Pedro, um dos primeiros a seguir Jesus, tornou-se uma figura de grande liderança na nova comunidade que surgiu a partir do ministério de Jesus. Nos primeiros capítulos de Atos, de 1 a 12, nós o vemos tomar a iniciativa de levar adiante a obra de seu Salvador em Jerusalém e para fora de seus muros e cercanias. Um dos primeiros a crer na pregação de Jesus por intermédio de Pedro foi Filipe. Inclusive, seu ministério iniciou para suprir a necessidade de servir a mesa aos necessitados. Nós vemos o relato lá em Atos, capítulo 6, versículo de 1 a 5. Mas que rapidamente se desenvolveu e tornou-se bem maior do que ele poderia imaginar. Vemos o relato lá em Atos, capítulo 8, versículo 12. Saulo, um líder judeu que perseguiu os cristãos, teve um encontro com o próprio Jesus ressuscitado e teve sua vida transformada para sempre. Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 22. Na última parte do livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 13 ao capítulo 28, o autor registra como o Espírito Santo usou Saulo, agora Paulo, para levar a mensagem e o ministério de Jesus por todo o mundo conhecido, inclusive para as regiões mais distantes, dando continuidade à narrativa iniciada em seu evangelho. O autor Lucas dirigiu esse relato a Teófilo, cujo nome significa amigo de Deus. O livro inicia com um resumo
do ministério terreno de Jesus. A finalidade de Lucas é mostrar como Deus tem trabalhado para restabelecer o seu reino no mundo por meio da pessoa e obra de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, através desse texto, desse comentário introdutório, um objetivo bem claro dos relatos contidos, então, no livro de Atos dos Apóstolos. E agora nós vamos, então, destacar alguns pontos na nossa introdução. Atos dos Apóstolos, uma igreja para hoje. Características dos apóstolos. Autoria, data, público-alvo e o propósito. Então, a partir de agora, nós vamos ver cada um desses pontos, desses tópicos, e vamos entender melhor o porquê de Atos dos Apóstolos. Então, as características dos Atos dos Apóstolos. A única obra que em todo o Novo Testamento se apresenta como continuação de outra é Atos dos Apóstolos. E não seria errado afirmar que a figura central do livro é o Espírito Santo, tendo em vista que a ascensão assinala o início das atividades do Espírito Santo na igreja, a qual é edificada sobre o fundamento da fé em Cristo Jesus e guiada adiante até sua plenitude. Mesmo que os apóstolos, principais líderes da igreja no seu início, tenham desempenhado um papel de vital importância. Então nós vemos aqui que o livro de Atos dos Apóstolos, que também é conhecido por alguns como ações do Espírito Santo ou atitude do Espírito Santo, ele tem um personagem central, vamos dizer assim, que é o próprio Espírito Santo. Então, após a ida de Cristo Jesus, a ascensão de Cristo Jesus aos céus, o Espírito Santo, então, vem agora até os apóstolos e dá início a esta obra gloriosa da Igreja de Cristo. E nós vemos, então, que existe aqui uma, vamos dizer assim, uma passagem de bastão, né? Agora, Cristo Jesus é elevado aos céus e está à destra de Deus. E para que existisse uma continuidade, para que aqueles apóstolos eles não ficassem entristecidos, ou então para que eles não viessem desfalecer em sua crença, em sua fé, o Espírito Santo agora ele assume este papel. Então aqui nós vemos que Atos, né, como diz aqui a característica de Atos dos Apóstolos, ele é uma continuação. Então se nós olharmos bem lá para Lucas, o livro de Lucas, e depois nós olharmos para o livro de Atos, nós vamos ver que Atos é a continuação dos relatos de Lucas. Tá? Tô dando um spoilerzinho aqui já. Então, fica ligado aí que já tem uma dica interessante para os slides futuros aí. Eu já vou dizer qual que é. Então, nós vemos aqui as quatro características encontradas em Atos dos Apóstolos. A primeira é a característica geográfica. Mas do que se trata essa característica geográfica? Percebe-se que uma das maneiras de entender e crescer em Atos dos Apóstolos é observando como o Espírito Santo direciona e orienta seu povo, onde ele vai, ou seja, traçando o itinerário geográfico da expansão do Evangelho, como foi feito por Lucas. O Espírito Santo guia e lidera o seu povo para sair da sua zona de conforto, a fim de adentrar novos territórios, levando as boas novas para aqueles que ainda não ouviram. Fica evidente que Atos dos Apóstolos é um livro orientado geograficamente, seguindo o esboço de Atos 1:8.
Vamos ver lá o que diz Atos 1:8. Perdão, pega a sua Bíblia aí. Acompanha comigo a leitura de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então observa aqui a característica geográfica. Jerusalém, primeiro, Judéia e Samaria e os confins da terra. Então existe uma orientação geográfica muito clara. Seguindo o esboço de Atos 1:8, o autor nos leva da cidade de Jerusalém, na terra da Palestina, para longe, ao longo da área do mar Mediterrâneo e seus arredores. Isso nos conduz para as regiões da Síria, da Ásia Menor, das ilhas de Chipre e Malta e finalmente para Roma, onde Paulo é preso e a narrativa é encerrada. Então nós vemos aqui uma característica geográfica bem preponderante. O itinerário ele está bem claro. Então o que seria o itinerário? Você já pegou o ônibus? Lá no letreiro do ônibus, ali muitas vezes está escrito o local para onde ele vai. Tem um número e daí tem o nome do bairro ou da localidade onde aquele ônibus vai. Aquilo ali chama-se itinerário. É o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, ele representa a direção exata que aquele ônibus está indo. Então, por exemplo, aqui em São Carlos, você pode pegar um ônibus aqui na região central e se deslocar para algum bairro, Santa Felícia, ou então Jockey Club, ou Cidade Araci. Isso é um itinerário. Então, observa que o Espírito Santo ele deixa bem claro o itinerário. Ele fala Jerusalém, depois ele fala a respeito de Samaria e, por fim, o mundo todo. Então, essa característica ela é válida também para os dias de hoje, para a igreja de hoje. Nós temos um itinerário traçado. Nós sabemos o ponto de partida e o ponto de chegada. Uma outra característica que nós encontramos em Atos dos Apóstolos é a característica doutrinária. Doutrinas que foram mais tarde desenvolvidas aparecem em forma seminal, ou seja, é a semente inicial e inaugural em Atos. O Espírito 1:8, que está relatado lá em 1:8, vamos ver lá de novo? Presta atenção aqui, ó. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, a primeira característica doutrinária, Espírito. Nós vemos também o reino, capítulo 3, versículo 21. Abra sua Bíblia aí, capítulo 3, versículo 21. A qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, capítulo 3, versículo 21. Reino, também lá no capítulo 15 e 16.
Vamos lá, capítulo 15, versículo 16 de Atos. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei. Então aqui deixa bem claro essa característica doutrinária a respeito do reino. Temos também o governo da igreja. Capítulo 11, versículo 30. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Então, nós vemos aqui a evidência do governo da igreja. Então, essas características doutrinárias, deu lá no início, são as sementes de como essa propagação do evangelho, como essa organização da igreja, juntamente com a ação do Espírito Santo, iria ocorrer daquele ponto em diante, até os nossos dias. Nós vemos também a respeito da salvação dos gentios. Capítulo 15, versículo 14, que diz assim: Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Ou seja, agora o evangelho deixou de ser, ou seja, não pertencia somente ao povo judeu a salvação. A salvação agora chegou aos gentios. E é por isso que nós temos esse dever de anunciar as boas novas, anunciar o reino de Deus, falar do amor de Cristo. O evangelho chegou até nós e nós temos que dar continuidade, nós temos que passar adiante. Essa é uma característica bem clara que nós encontramos em Atos dos Apóstolos. É uma característica doutrinária, é um dever da igreja. Tem mais. O livro enfatiza, contudo, a prática da doutrina e não a sua formulação. Olha que interessante. A prática da doutrina. Não adianta você ter conhecimento e não praticar. Você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Então, aqui não. Aqui era o inverso. Eles praticavam a doutrina. O título, Atos dos Apóstolos, que não foi posto no texto por seu próprio autor, mas pela igreja no século II, não corresponde em todos os seus aspectos à sua natureza, pois, com efeito, o livro só ocasionalmente ocupa-se com o grupo dos 12, incluindo Matias, de acordo com Atos 1:26. A sua atenção não se dirige aos apóstolos em geral, senão em particular a determinados personagens, especialmente as ações do Espírito Santo ao apóstolo Pedro e, sobretudo, a Paulo. Então, nós vimos lá naquele texto, introdutório, um pouquinho adiante, logo no começo dessa aula, que do capítulo 1 ao capítulo 12, tem um personagem em destaque. Esse personagem é Pedro. É Pedro que é o orador, vamos dizer assim, ou melhor, o anunciador das boas novas. É Pedro que está anunciando as boas novas, quando, então, o Espírito Santo vem como línguas partidas de fogo, né? É um relato que tem aqui no livro de Atos, onde aquelas pessoas que estão ali reunidas, que são de diferentes nações, de diferentes localidades, onde as suas línguas eram totalmente distintas uma da outra, eles passam a ouvir o evangelho como se fosse na sua língua nativa.
vou tentar clarear isso aqui. Imagina você em uma reunião com um norte-americano, um japonês, um chinês, uma pessoa da África lá, falando um dialeto africano, um indiano, alguém aqui da América do Sul, falando o espanhol. Agora você imagina todas essas pessoas numa sala, o orador ele fala a nossa língua portuguesa, então para você não teria problema nenhum, porque você compreende a língua portuguesa. Mas para aquelas outras pessoas seriam necessários intérpretes. Só que o que acontece no relato aqui de Atos é que o Espírito Santo ele faz uma obra tão maravilhosa ali que cada um compreendia na sua própria língua. Então, essa evidência ela fica muito clara nesse relato. Isso através da vida de Pedro. A ação do Espírito Santo através da vida de Pedro. Pedro é um personagem em destaque no livro de Atos. Assim como Paulo. Se nós pegarmos do capítulo 13 até o final de Atos, nós vamos ver que o personagem em destaque, então, passa-se a ser Paulo. Paulo, até então, era Saulo, perseguidor dos cristãos. Quando ele tem um encontro com Cristo, ele toma consciência de quem é Cristo, se converte, então, a esse novo caminho, e de perseguidor ele passa a ser o principal anunciador das boas novas. Olha que interessante. Olha a obra do Espírito Santo na vida de Paulo. Então, existem esses dois personagens em destaque. E aí nós vamos ver a característica missionária. Atos nos fornece essencialmente princípios do trabalho missionário e também nos releva padrões para a vida da igreja. Esse livro histórico, além evidentemente de sua historicidade comprovada por descobertas arqueológicas, que confirmam de modo notável a exatidão histórica das suas narrativas, nos exorta logo de início a lembrarmos de que o Senhor ascendeu. Nós vemos isso lá em Atos capítulo 1. O Espírito Santo desceu, nós vemos isso em Atos 2, e que a igreja cresceu e caminhou em unidade. Atos 2, do versículo 42 ao 47. Eu não vou ler esses textos, porque isso nós vamos ver no decorrer dos estudos. Mas se você quiser depois pegar a sua Bíblia e ir lendo esses textos, será muito bom para você já estar aí habituado, né, com o nosso ambiente das próximas aulas, tá? Então, algo interessante aqui com relação ao livro de Atos é porque o livro de Atos, tudo que está relatado aqui, eles foram comprovados historicamente. Então, não são historinhas, não é invenção humana, sabe? Não foi a pessoa que escreveu, o autor aqui de Atos, ele não imaginou essas coisas e saiu escrevendo. Isso aqui foi comprovado historicamente que realmente aconteceu. Então, veja a importância desse livro para as nossas vidas, para a vida da igreja nos dias de hoje. Então, aqui nós aprendemos a vivenciar o amor de Cristo. Outro sim, o autor também nos revela que os aproximadamente 30 anos de história cobertos pelo livro foram importantes anos de transição, pois o evangelho foi pregado no início apenas entre os judeus, tendo em vista os judeus serem majoritários na igreja primitiva. À medida que a igreja foi crescendo, foi distinguindo-se e se separando do judaísmo. Ressaltamos ainda que gentios de todas as partes foram sendo alcançados, recebidos e acolhidos no novo caminho. O apóstolo Paulo, cujas viagens missionárias ocupam grande parte deste livro, viajou distâncias enormes a fim de levar o evangelho por grande parte do Império Romano.
Suas viagens combinadas por terra e mar somam mais de 13 mil milhas aéreas. Olha só que interessante esse aspecto missionário. Será que as viagens daquela época eram fáceis como nós temos hoje? Hoje a gente, para poder se locomover de um estado para o outro, aqui dentro do nosso país, tem estados que a gente demora 1 hora, 30 minutos de avião, de carro 6 horas, 4 horas. Fica muito fácil se locomover com os transportes que nós temos hoje, os meios de transportes. Mas e naquela época? Quais eram os meios de transportes? Ou a pessoa ia a pé, caminhando, ou então ela usava algum animal, ou um carro de tração animal, não existia motores ainda, ou pegava uma embarcação. Só que lembrando que as embarcações daquela época não são iguais às embarcações de hoje. Então você consegue imaginar o quanto Paulo, principalmente Paulo, ele se dedicou a essa obra missionária de expandir o evangelho? Será que a igreja de hoje ela conserva essa característica que nós encontramos em Atos dos Apóstolos? Fica aí para a gente refletir um pouco. E a última característica que nós vamos ver é a característica quanto ao conteúdo, o que realmente tem no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos também nos dá um relato completo e preciso do nascimento e expansão da igreja cristã. Então, já encontramos aqui algo importante e interessante. Relato completo e preciso do nascimento e expansão da igreja cristã. Você que é cristão, que está inserido em uma igreja cristã, e você sempre teve essa curiosidade, olha, mas como que isso chegou a nós? Como que essa mensagem chegou até nós? Como que essas doutrinas, e aqui eu estou falando de doutrina e não de costumes, como que essas doutrinas chegaram até nós? Teve um início. Qual é esse início? Está aqui em Atos dos Apóstolos. É isso que nós vamos estudar no decorrer das aulas. Então ele fala a respeito do nascimento e expansão da igreja, sua fundação, organização e como a igreja resolvia seus problemas à medida que apareciam. Os trabalhos e discursos de Pedro e de Paulo têm posição de destaque e são, sem dúvida, objetos centrais de interesse do autor, que, por sua vez, documenta os primeiros passos da difusão do Evangelho de Jesus Cristo e o modo pelo qual o Espírito Santo dava impulso ao crescimento da igreja, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Podemos afirmar que Atos dos Apóstolos é o elo de ligação entre os ensinos de Cristo e a prática cristã. Olha só que interessante. Então, aprendemos e colocamos em prática. Os apóstolos ouviram diretamente de Cristo, aprenderam com Cristo, viram seus exemplos, e agora eles têm a oportunidade de colocar isso em prática. Esse mesmo evangelho chegou a nós ouvimos, esse evangelho tem sido anunciado, nós sabemos o que devemos fazer, e agora precisamos colocá-lo, então, em prática. Sendo assim, o livro de Atos toma uma posição central e significativa no Novo Testamento. Vale observar que o livro fica canonicamente entre os evangelhos e as epístolas. Este livro é, de fato, a continuidade do ministério de Cristo por seus servos. Então, essas são as 4 características que nós encontramos no livro de Atos. Característica
geográfica, característica doutrinária, característica missionária e característica quanto ao conteúdo. E a autoria? Quem foi o autor desse livro tão maravilhoso? Os versículos de abertura do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos deixam pistas claras e evidentes que foram escritos pela mesma pessoa e é identificado tradicionalmente como Lucas. Vamos ler o que diz aqui em Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa, investigar de tudo desde sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Lucas 1, de 1 a 4. E aqui em Atos de 1, versículo 1 e 2, nós encontramos assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Você consegue identificar a semelhança? Você consegue ver que existe aqui um autor em comum entre Lucas e Atos? E historicamente aqui atribui-se então a autoria a Lucas. E nós vemos aqui no relato de Atos 1, versículo 1, que quando diz lá que Atos é a continuidade, perceba, escrevi o primeiro livro. Ele está fazendo referência ao livro que nós conhecemos em nossa Bíblia como o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Então aqui, Atos, por isso que Atos é uma continuidade. Ok? Então, mas o seu segundo volume recompilou a informação que teve ao seu alcance sobre o início da propagação do cristianismo. Praticamente, Atos começa no ponto em que termina o terceiro evangelho, que depois de uma introdução temática, versículo de 1 a 3 de Lucas, inclui uma dedicatória a Teófilo. O autor situa a narração no cenário de Betânia. Aí você pode conferir lá em Lucas capítulo 24, versículo 50, onde à vista dos seus discípulos, diz assim: foi Jesus elevado às alturas à vista deles, onde uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Em diversas passagens do livro de Atos dos Apóstolos, o autor se refere a Paulo como seu companheiro de viagem, dizendo: nós vemos isso em Atos 16, versículo do 10 ao 17, Atos 20, do versículo 5 ao 21, Atos 18, Atos 27 e Atos 28. Então depois nós vamos, conforme a gente vai dando andamento nos estudos, a gente vai vendo essas passagens bíblicas, sugerindo que o próprio autor estava com ele, ou seja, aqui está falando a respeito de Lucas e Paulo. Outros livros mencionam Lucas como alguém que estava associado a Paulo. Como era um amigo muito próximo de Paulo, Lucas escreveu a respeito dos primeiros tempos da igreja de um ponto de vista único. As evidências intrínsecas do próprio livro de Atos confirmam a autoria de Lucas. Então, é confirmado que Lucas é o autor do livro de Atos. Então, agora, se um dia você tiver naqueles debates bíblicos, né? Quem é o autor do livro de Atos?
Agora você pode levantar sua mão e responder com clareza e com firmeza: foi Lucas. Ok? Mas quando que esse livro foi escrito? Você tem ideia? Vamos ver? Então, a data foi por volta de 62 depois de Cristo ou antes. E ainda tem uma certa... me fugiu a palavra aqui, irmãos. Existem algumas pessoas, historiadores, biblistas, que acham que pode ter sido 80 anos depois de Cristo. Tá? Então, existe um grupo de pessoas, de estudiosos, historiadores, pessoas que examinam a Bíblia, que estudam a Bíblia, que acham que Atos foi escrito 80 anos ou a sua publicação ocorreu 80 anos depois de Cristo. Mas por que disso? Por que nós não temos uma data exata? O livro de Atos, em nenhum momento, ele traz isso. Tá? Se nós pegarmos o livro de Atos, desde o seu primeiro capítulo até ao último, nós não vamos encontrar nenhuma data precisa. Apesar de que todos os relatos estão comprovados historicamente, mas nós não temos essa data específica, nós temos um período, tá? Então, a partir de pesquisas históricas disponíveis, sabemos que Paulo foi martirizado entre 59 e 62 depois de Cristo, um pouco antes. Existem fatos sobre uma violenta perseguição aos cristãos iniciada pelo imperador Nero no ano de 64 depois de Cristo, e que a cidade de Jerusalém foi destruída em 70 depois de Cristo. Visto que nenhum desses acontecimentos historicamente importantes é mencionado por Lucas e que o autor finaliza seu relato estando o apóstolo Paulo encarcerado em Roma, e por isso alguns historiadores e teólogos entendem que o livro de Atos dos Apóstolos foi compilado em sua forma final por volta de 62 depois de Cristo ou antes. Então vamos lá. Como que eles chegaram a essa data de 72 depois de Cristo? Baseado em alguns relatos que não estão mencionados no livro de Atos. Existiam algumas ocorrências nesse período, algumas evidências que poderiam estar contidas aqui no livro de Atos, mas que por algum motivo não foi relatado. Por conta disso, então, entende-se que o compilado final foi em 62 depois de Cristo. Tá? Entretanto, não é um erro entender que não existam dados que possam precisar a data nem o lugar da composição do livro de Atos dos Apóstolos. Existe, inclusive, uma corrente de biblistas, historiadores e teólogos que defende a publicação do livro uns 25 ou 30 anos após a morte de Paulo, aproximadamente durante a década dos anos 80. Então, existe alguns que acreditam que foi ali 62 depois de Cristo e outros acham que foi 80 depois de Cristo. Tá? Não existe uma data exata. Mas, contudo, indiferente da data, não perde-se a autenticidade desse livro. Não é porque não tem uma data exata que fala, não, sabe? Então é irrelevante o que contém ali. Muito pelo contrário. É muito relevante para a igreja. É muito relevante para os nossos dias. Ok? Público-alvo. Afinal de contas, por que e para quem foi escrito esse livro? Olhando, examinando a forma de escrita, todo o conteúdo que tem no livro de Atos, nós podemos chegar a duas conclusões. Que o público-alvo foi aos mais cultos da sociedade romana ou ao amigo Teófilo, alguém da alta posição dentro do governo romano.
Nós vemos isso lá em Atos 1, de 1 a 2, quando Lucas ele menciona Teófilo. E nós conseguimos chegar a essa conclusão aos mais cultos por conta da escrita. Vejamos. Observando em primeiro lugar o estilo literário do livro de Atos dos Apóstolos, notamos uma elegância e riqueza no vocabulário. O autor possui um notável domínio da gramática e dos recursos linguísticos do grego do seu tempo, o koiné, inclusive do clássico ático. Talvez o conjunto de sua obra seja representativo dos primeiros esforços realizados para apresentar a fé cristã aos níveis mais cultos da sociedade romana. Outros sim, nos primeiros versículos do Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos, o autor registra claramente que está escrevendo para seu amigo Teófilo. Aparentemente, esse amigo ocupava uma posição de destaque no Império Romano e, por isso, gozava de alguns privilégios. Lucas se refere a Teófilo como excelentíssimo, que é geralmente atribuído a pessoas que tinham alta posição dentro do governo romano. Peço perdão aos irmãos que eu escrevi romana, mas é romano, tá? Um erro de digitação aqui. Então, observe que, por conta das evidências da forma gramatical, como o texto foi escrito e a forma como o autor ele tinha precisão nas palavras, nas organizações das ideias transmitidas através do texto, chega-se à conclusão que foi direcionado aos mais cultos da sociedade romana e ao amigo Teófilo, que era também alguém da alta posição dentro do governo romano. Então, o público-alvo de Atos, a princípio, seria esse, mas nós vemos que as evidências em si não isolaram esse público. Ok? E qual o propósito? Então, não há uma posição clara do autor. Ele não deixa. Não existe uma evidência bem clara de qual era o propósito. Pois se trata de uma continuidade naquilo que já havia sendo escrito. Então, mais uma vez, nós voltamos lá ao início, onde nós vemos ali que o Evangelho de Lucas, o primeiro livro em que o autor Lucas escreveu, ali relatando os acontecimentos e tudo, agora ele dá continuidade, então, ao livro de Atos. É por isso que não tem um propósito, mas existe algumas evidências dentro do livro de Atos. Então, propósito. A esse respeito, não há uma declaração direta do autor que se preocupou em dar continuidade ao que ele já vinha escrevendo, observando e pesquisando acuradamente. Nós vemos isso lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Entretanto, e notadamente, o livro de Atos dos Apóstolos demonstra como o ministério de Jesus continuou a se espalhar por todo o mundo por meio da obra e vida de seus seguidores e principalmente pelo poder do Espírito Santo. Então, observa aqui. Jesus Cristo agora já não estava mais entre os apóstolos. Jesus tinha sido elevado aos céus. Porém, a obra continua. A expansão do evangelho continua através dos apóstolos e através da obra do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo, ele tem alguns aspectos. O poder do Espírito Santo, ele capacita. No primeiro capítulo, Jesus diz a seus seguidores que quando o Espírito fosse derramado sobre eles, eles receberiam poder. Quer ver? Está lá no capítulo 1, no versículo 8. Nós vemos aqui na primeira parte do versículo, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então vocês receberão poder. Também, pelo poder do Espírito Santo, que aqueles cristãos eles eram guiados. Eles eram direcionados onde pregar, onde deixar de pregar.
Então, como os cristãos saberiam o que Deus queria que eles fizessem? Como que você sabe? Eu vou até mudar um pouco essa pergunta aqui. Eu sei que trata-se do livro de Atos, mas como que você sabe aquilo que você deve ou não fazer na obra de Deus? Nós temos alguém que nos guia, que nos direciona, e é o Espírito Santo. Então, o povo de Deus é orientado pelo Espírito Santo a espalhar as boas novas do Evangelho. Nós vemos esses relatos lá em Atos, capítulo 16, do versículo 6 ao 10, e depois no capítulo 15, no versículo 28. Depois, se você tiver um tempo aí, faça a leitura desses textos. E também nós vemos que o Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, é que havia o sustento. Então, no decorrer do livro de Atos dos Apóstolos, fica evidente a ação do Espírito Santo na vida dos seguidores de Jesus, onde quer que eles estivessem, onde quer que o Evangelho fosse anunciado, o Espírito Santo estaria agindo onde uma vida estivesse sendo transformada. Seria o Espírito Santo o agente da mudança. Na igreja primitiva, o Espírito Santo estaria sempre presente para qualquer ajuda. Só para refletirmos um pouco. Você acha que o Espírito Santo continua agindo nas igrejas hoje? Da forma como ele agia aqui na igreja primitiva? Se sim, por quê? Por que você chegou a essa conclusão? E se não, por quê? Eu gostaria de saber qual a sua opinião a respeito desse assunto. Tá? E gostaria de receber a sua resposta. Então você pode responder aí através dos comentários aqui no YouTube, ou então você pode enviar um e-mail. O e-mail da nossa EBD é EBD, tá? No caminho da fé @gmail.com. Então, vou repetir. EBD no caminho da fé @gmail.com. Através desse e-mail você me manda sua resposta com relação a essa questão e também alguma dúvida, caso você tenha tido. Ok? Então, para a próxima aula, eu vou deixar aqui um desafio para vocês, tá? No próximo domingo nós iremos tratar sobre o nascimento da Igreja de Cristo. Então tem algumas recomendações de leitura aqui para poder nos auxiliar, nos trazer clareza em relação a esse estudo do próximo domingo. Então na segunda-feira você lê Atos de 1 e 8. Terça-feira Atos capítulo 1, versículo 9 ao 14. Na quarta, capítulo 1, do versículo 15 ao 20. Na quinta, capítulo 1, do 21 ao 26. Na sexta-feira, o capítulo 2, do 37 ao 47. No sábado, Atos 4, do 23 ao 37. E no domingo, Atos 6, do versículo 1 ao 7. Tá? Isso vai nos auxiliar, vai nos dar uma direção para o próximo estudo. E aí sim, será o primeiro estudo, né? Será a primeira lição da nossa nova série de estudos da EBD. Eu agradeço a todos vocês por estar nos acompanhando nesses estudos e gostaria de orar por você e por sua família, tá bom? Agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprender através da tua palavra, Senhor, e pedimos a ti que o Senhor venha nos orientar, nos dar discernimento, nos dar sabedoria e entendimento. Continua, Senhor Deus, nos abençoando e preservando, Senhor Deus, a nossa mente para ti. Muito obrigado, fica conosco. Nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Eu encerro por aqui
e aguardo vocês no próximo domingo.